Bem-vindos ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Star Trek Strange New Worlds para entender o sucesso dessa série. Porque vamos combinar, ela conseguiu uma coisa que parecia quase impossível, dar um gás novo numa das franquias mais queridas da cultura pop, equilibrando perfeitamente a nostalgia com uma visão super moderna e ousada. Pois é, a pergunta que não queria calar para os criadores da série era exatamente essa. Como é que se pega um clássico, com 60 anos de história, e faz ele ser interessante para uma galera nova, sem irritar os fãs que estão aí desde o comecinho? É um baita desafio, né? Então, bora descobrir como eles tiraram isso de letra. Beleza, vamos começar a desvendar esse mistério. E tudo mesmo começa com uma volta às raízes. A série se propôs a resgatar aquele espírito que transformou Star Trek num fenômeno, sabe? O otimismo. Para quem não sabe, Strange New Worlds se passa antes da série original, na Enterprise sob o comando do Capitão Christopher Pike, bem antes do famoso James T. Kirk. E olha que legal, eles fizeram uma escolha diferente de muitas séries de hoje em dia que têm uma história só por temporada. Eles voltaram para o formato clássico, da aventura da semana. Cada episódio é uma nova exploração, um novo dilema, capturando de novo aquela visão cheia de esperança e curiosidade sobre o futuro que o criador, Gene Roddenberry, tinha lá no início. Mas não é só um copia e cola do passado, não. A série vai muito além, aprofundando os personagens de um jeito incrível. E é aqui que Strange New Worlds, nossa, ela brilha de verdade. Pegando figuras que a gente já conhecia e dando para elas uma complexidade, umas camadas novas. Vamos pegar a Uhura, por exemplo. Na série original, a gente já encontra ela como aquela oficial de comunicações super confiante e indispensável. Mas aqui não, a gente conhece ela como uma cadete cheia de incertezas, sem saber direito qual era o seu lugar na frota estelar. Acompanhar essa jornada de crescimento dela faz com que a força que ela vai ter no futuro seja ainda mais, mais impactante. E aí tem o Capitão Pike. Que personagem! Ele carrega um peso enorme nas costas. Ele sabe exatamente o futuro trágico e inevitável que o espera. E isso dá para o otimismo dele, para a liderança dele, uma camada de sacrifício que é de arrepiar. Ele sabe como a história dele termina, mas mesmo assim escolhe viver cada dia com propósito, com esperança. É muito forte. A série também é muito esperta em plantar sementinhas para o futuro, ou melhor, para o passado que a gente já conhece dos episódios antigos. A introdução do Roger Corby como um cara super carismático, dinâmico, foi uma sacada de gênio, porque isso cria um contraste trágico, sabe? Com o homem que a gente sabe que ele vai se tornar lá na série original, um ciborgue frio, isolado, sem emoções. E essa tabela aqui resume essa estratégia de um jeito perfeito. A gente vê a transformação da Uhura de cadete para oficial, o peso que o Pike carrega sabendo do futuro e a humanidade trágica do Corby antes da queda dele. A série não está mudando o destino deles, de jeito nenhum, mas está enriquecendo e muito a jornada que leva até lá. Mas não é só na história que a série manda bem, não. O visual de Strange New Worlds é de cair o queixo. E grande parte disso é por causa de uma tecnologia de produção que é simplesmente revolucionária. Apresento a vocês o volume LED. Pensa assim, é um estúdio de filmagem todo cercado por painéis de LED gigantescos com uma resolução absurda. E esses painéis projetam os cenários digitais, tipo planetas alienígenas, o interior das naves, o que você imaginar, em tempo real, ali em volta dos atores. Cara, a diferença disso para a tela verde, aquela tradicional, é gritante. Na tela verde, os atores ficam lá atuando no vazio, né? Imaginando o cenário. Com o volume, não. Eles estão literalmente dentro do ambiente. A luz daquele planeta alienígena reflete de verdade no uniforme, no olho do ator. E isso cria um nível de realismo, de imersão que a câmera pega na hora, sem precisar de truque depois. E o processo por trás disso é fascinante. Primeiro, os ambientes são construídos num motor de videogame, a Real Engine, que é super potente. Daí, essas imagens são projetadas nas paredes de LED. Os atores entram, atuam dentro desse mundo virtual e a câmera filma tudo junto, de uma vez só. É a mistura perfeita entre o mundo físico e o digital. Certo? Então a série tem uma história boa, um visual incrível, mas e a continuidade, o famoso cânone? Como é que ela se encaixa em 60 anos de histórias sem criar um monte de contradição? Bom, aqui os roteiristas tiveram que quebrar a cabeça para resolver uns quebra-cabeças bem complicados. O primeiro grande nó para desatar, os Gorn. Em Strange New Worlds, eles são uma ameaça, assim, terrível, que aparece sempre. Só que na série original, que se passa anos depois, o Capitão Kirk parece que nunca ouviu falar deles na vida. E aí, como é que explica isso?
A solução que eles acharam foi muito, muito inteligente e usa o próprio universo de Star Trek. A série dá a entender que seres superpoderosos, como os Metrons, que a gente já conhece lá da série clássica, podem ter simplesmente apagado o conhecimento desses encontros da memória da tripulação. Tudo para proteger a linha do tempo. Genial, né? O segundo problema é mais visual. Não dá para negar. Os uniformes, os cenários, a tecnologia da Enterprise em Strange New Worlds, tudo parece muito mais moderno do que na série dos anos 60. Mesmo a história se passando antes. Fica meio estranho, né? Então, para resolver isso, a série abraça uma ideia que é bem comum em Star Trek, travessuras temporais. Acontece que eventos de outras séries, como a Guerra Fria Temporal, teriam causado umas pequenas alterações na linha do tempo, e essas alterações explicam as atualizações no visual. É um jeito elegante de dizer, olha, a história é a mesma, só que agora a gente está vendo ela com uma lente mais moderna. E quando a gente junta todas essas peças, a gente chega no coração do sucesso da série. É uma mistura muito bem feita, sabe? De respeito pelo material original com a coragem de inovar. A fórmula do sucesso de Strange New Worlds fica bem clara. Primeiro, resgatar aquele sentimento de otimismo e exploração. Segundo, dar mais profundidade emocional para personagens clássicos que a gente adora. Terceiro, usar tecnologia de ponta, como o Volume LED, para criar mundos deslumbrantes. E quarto, encontrar soluções criativas para manter o cânone, a história da franquia intacta. É essa combinação que faz tudo funcionar tão bem. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. O que é mais importante? O espírito de uma história, os temas, os personagens? Ou seguir à risca cada detalhezinho que foi estabelecido décadas atrás? Strange New Worlds claramente aposta na primeira opção. E o resultado, bom. O resultado é uma das melhores jornadas que Star Trek já nos proporcionou. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.